Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, para finalizar, essa parte da transfiguração eu dividi em 3 partes, essa é a terceira. Para finalizar elas, vamos dar uma continuidade, certo? Para a gente finalizar esse entendimento, ok? E peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um joinha aqui, para confessar a sua origem diante de Cristo e de Deus. E se inscreva no canal, para receber blogs diários todos os dias, 19 horas. Para continuar essa parte, eu quero voltar aqui no Mateus 17, certo? 10. E depois vamos ler outro versículo no Gênesis para terminar essa parte da transfiguração. Mateus 17, 10. E os discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister, que Elias vem primeiro? Essa expressão mister, ela é uma expressão em inglês que se diz Senhor, ok? Se você for procurar ela no dicionário em inglês, você vai ver que a tradução dela quer dizer Senhor. Quer dizer, é Mister, é o Senhor que vem primeiro, porque nessa parte, quando ele se transfigurou, que aqui no versículo 3 você vai ver que ele se transfigurou e Moisés e Elias veio a conversar com ele. Lembrando que quando aqui, sendo ele Emanuel, ele vai representar a origem de um corpo comum, certo? A origem de um corpo comum. Por isso que eu estou apontando o tempo todo para Emanuel, porque Emanuel é a origem de um corpo comum, certo? Porque no Cristo, o anticristo vai ser global, no Cristo, o anticristo que vai globalizar o mundo todo, porque o anticristo é quando pede um relacionamento social, certo? Dentro do Cristo, ele vai dar uma ponta para o Cristo. Aqui é a origem de todos nós, corpos, e aqui dentro aqui é o relacionamento social, Jesus, Que nesse tempo da transfiguração, ele era ainda o Cristo, porque ele não tinha ido ao sacrifício. Você pegar uns textos anterior, nessa parte da transfiguração, você vai ver, olha, é listo que o homem vai ao sacrifício, Porque naquele tempo ele ia criar o anticristo. Para quê? Para sinalizar este corpo aqui, Emanuel, sinalizar, o sinal da morte. Que Deus ia pôr um sinal da morte em Emanuel. Depois vamos voltar no livro de Gênesis, a gente vai entender mais isso. E Jesus respondeu e disse-lhe: Em verdade, depois da transfiguração, considere Jesus, tá, irmão? Ele depois da transfiguração, ele já estava sendo preparado, ele estava preparando aquele corpo para o anticristo, para confessar o pecado de toda a humanidade. E quem confessa o pecado de toda a humanidade é o anticristo. É o reflexo do relacionamento social, e que não tinha naquele tempo, certo? Não tinha, Vamos seguir. E Jesus respondendo lhe disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso aqui. Elias, corpo, vai representar a minha origem, vai representar a minha origem de cada um em específico, certo? Aqui ele transfigurou. Essa transfiguração a gente pode considerar que Elias
saiu de dentro dele, né, que ele pôs Elias para fora, né, para as pessoas confessar a palavra da vida também, e que mais tarde ela ia se ficar aqui junto a Pedro, certo? No corpo de Pedro. O corpo de Pedro é uma origem da criação física do corpo de Deus. Ele é uma origem, ok? Mas diga a vós que Elias já veio e não conheceram. Tá vendo que ele está dizendo que já veio? Porque é que ele mesmo era o próprio Elias. Ele mesmo é o próprio Elias. Simples assim, ok? Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, e assim farão a eles, e assim também farão eles também, assim farão eles também, padeceu o Filho do Homem. Padeceu o Filho do Homem, de vez de Cristo, anticristo, ok? A princípio, para a gente pular para Gênesis, eu quero que vocês entendam esse Cristo de uma outra forma. Depois do 6º milênio, o Cristo parou aqui, porque ele vai se dividir em 3 milênios, e de 3 milênios ele vai dividir em 3 dias, em 3 dias simples, né, de homem comum, 3 dias simples de homem comum, para ressuscitar o anticristo, ok? Vai gravando isso na sua mente, porque para você não achar que a física humana, que esse sinal da morte é Cristo. Não é, tá? Depois que Jesus foi ao sacrifício, sacrificando Emanuel, ele se transformou em anticristo, nada de Cristo. Mesmo porque o Cristo, ele não é carne nem sangue, nunca foi. Ele pede um relacionamento social. Quando Deus globalizou todos os corpos, colocou todo mundo dentro do Éden, que é Cristo, esse Éden, ele não representava nenhuma física, mas Emanuel poderia representar a origem da palavra da vida. Mas depois que ele foi ao sacrifício, ele recebeu o sinal da morte, ele transformou em Jesus, em anticristo. Simples assim. Vamos voltar em Gênesis 3, ok? E vamos fazer mais essa leitura nessa Bíblia significativa, para a gente compreender e encerrar de vez esse entendimento da transfiguração, certo? Vamos lá, 3 ao 11. Eu gosto muito desse versículo, que ele explica muito. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Adão está aqui e a mulher de Adão está aqui. Essa mulher, em alguma determinada situação, ela é um relacionamento social, ela é Jesus, certo? Em determinada situação, ele também pode ser o próprio Cristo, porque ele tem essa mesma sinalização, Espírito, aqui, vamos fazer do lado de cá, não, aqui mesmo, Espírito e Cristo. Antes dele transformar em anticristo, aqui ele era Cristo, certo? Espírito aqui e Cristo aqui. Então, ele ficava dividido do corpo. Ele ficava dividido de Emanuel, antes que vier a ser sacrificado. Compreende isso? Então, aqui está a origem de todos nós, todos os homens. Mas aqui no Cristo, ele vai pedir sempre um relacionamento social. Essa seria a mulher de Adão, a imagem de Adão, um reflexo de Adão. Ela era perfeita até então, porque ela tinha bons relacionamentos. Mas à medida do momento que não houve relacionamento, essa imagem, ela se encarnou em Jesus e foi ao sacrifício. Depois, e que antigamente, antes do sacrifício, ele era o próprio Cristo, certo? Saiu daqui, encheu o Cristo de corpos, veio até aqui o 6º milênio, do 6º milênio para lá, todos os corpos caiu na divisão de bens. Porém, o corpo do homem ainda se encontra em Cristo. Todos os corpos ficam em Cristo. Todo fica em Cristo. Não quer dizer que o Cristo é físico. Todos nós habitamos em Cristo. Nossos corpos são cristãos, são mortos. Nós viemos do paraíso e ele sinaliza isso, que nós somos de Deus. O Cristo é isso que significa, que todos os corpos é de Deus. Do lado a gente vai pedir, que o nosso espírito vai pedir um relacionamento social.
não tem relacionamento social, é anticristo, tá, irmão? Tá matando, tá roubando por causa de que não é coisas que ainda nunca foi, que Deus não pede para sacrificar a pessoa por nada, ok? Então foi o sacrifício, antes da morte ele é Cristo, depois é anticristo. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu, certo? Debaixo, vamos repetir de novo, debaixo, o reflexo de Emmanuel é o anticristo, mas essa pele maior aqui, ele é ato consciente do poder de Deus. Ele parou aqui. Ele parou aqui porque aqui ele vai destruir a imagem do homem e vai reconstruir outras para cada um de nós. Vai reconstruir um corpo de glória para nós. É isso que ele está fazendo nesse exato momento. É isso que ele está pedindo. Está fazendo nesse exato momento. 2 milênios, 3 milênios, 2 milênios de anticristo. Daqui já vai começar 1 milênio aqui. É como se fosse o 7. Porque nós vamos voltar no passado e conhecer por 1000 anos todas essas coisas que Deus criou. Nós vamos treinar no bom relacionamento a partir daqui. Em determinada situação que eu quero que vocês entendam, Jesus é Cristo, e outra determinada situação, ele é o próprio anticristo. É só isso que eu quero que vocês entendam. Só isso, ok? Em uma determinada situação, ele é o ato consciente do poder de Deus. Em outra determinada situação, ele é o reflexo, ele é o sinal do corpo de Emmanuel. O sinal da morte de um corpo, a imagem do corpo sacrificado. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o corpo, aqui está escrito homem, eis que o corpo é como um de nós, e sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também, aqui está escrito árvore da vida, mas é palavra da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, lançou fora do Cristo para lavrar a terra, e o que foram tomado, e havendo lançado fora o corpo, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da palavra da vida. Esses querubins são os próprios anticristos. Os verdadeiros querubins, eles têm ciência nas suas origens, eles têm raiz. Só isso que eu quero que vocês entendam. Eles não podem manobrar o mal se eles não tiverem uma raiz, se eles não tiverem um relacionamento com Cristo. Porque quando Jesus, você pode falar Jesus, se você não estiver sinalizando a morte do corpo, se o seu corpo não estiver sendo sinalizado com morte, você pode confessar Jesus como Cristo. Pode, porque se você entender que ele não é carne nem sangue, então você entendeu que ele é Cristo. Aí pode ser Jesus, pode ser Emmanuel, pode ser sei lá o que for, tudo vai ser Cristo. Você não vai estar dependendo desse relacionamento falso que Jesus criou com a imagem de Emmanuel, pelo sacrifício do corpo vivo. Porque ele mesmo é o Cristo, ele mesmo criou o anticristo. Irmão, para de dar poder ao homem, tá? Para de dar poder ao homem. Terminando esse aqui, vamos então no versículo Gênesis 4, né? Gênesis 4, a partir do versículo 10. E disse Deus, o que fizeste a vós ao sangue do teu irmão, clama a mim, Deus de o Cristo? Aqui já houve sacrifício, tá, irmão? Jesus já matou Emmanuel. Então vamos ver o que Deus falou com ele. Agora maldito é tu, Deus de Cristo, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares o Cristo, não te dareis mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. A força é que Jesus estava conectado com Cristo, ele era o próprio Cristo. Então, se ele não vai dar mais se Deus não vai dar mais para ele a força, ele não é mais Cristo, ele é anticristo. Então, checkmate, irmãos. Jesus é a imagem de Emmanuel, ele é o sinal da morte, do sacrifício do corpo vivo. Ele é Satanás,
Esses Jesus que vocês confessam aí, que confessa após o sacrifício, faz aplausos, ele é Satanás. Acabou, checkmate. Pronto. Ele é a imagem de Emanuel. Esse Jesus que vocês confessam não é o Cristo. Esse Jesus que vocês confessam não é o Cristo. Porque Deus tirou a força dele e agora vejo que Deus vai falar, porque se tirou a força dele, ele vai deixar de ser o Cristo, vai se tornar um corpo comum. Simples assim. E quando o anticristo voltar, ele vai voltar como um corpo comum. Isso assim, não vai ter mais Cristo, porque ele ficou parado aqui para representar 3 milênios, ou 3 dias para ressuscitar o anticristo. E quando lavar a terra, não te darás mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Jesus ao Senhor. Agora ele está comunicando a Cristo, porque ele desligou de Cristo. Ele era um com Cristo. Jesus era um com Cristo. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade é que possa ser perdoado? Eis que hoje eu me lanço da face do Cristo e da sua face me esconderei e serei fugitivo e errante no Cristo. E será que todos aqueles que me achar me matará? Caim se tornou uma pessoa comum, um homem comum. Que ele diz, que ele mesmo reconheceu: eis que hoje eu me lanço da sua face. Essa face que ele está falando é do Cristo. Que ele não ia poder mais profetizar no Cristo, que ele ia ser o anticristo. Jesus é o anticristo, irmãos. Jesus é o anticristo. E o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Jesus 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Esse sinal, ele veio no corpo de Emanuel. Então, ele era Emanuel, agora ele é Jesus, porque ele foi sacrificado. Então, Emanuel ficou encoberto aqui. Aí, não tem mais Emanuel, porque Emanuel vai ser o meu corpo, vai ser o corpo do irmão ali, vai ser o corpo do outro. E dentro desse aqui vai ter a palavra da vida, porque ele já anunciou todas as coisas quando ele estava aqui vivo. Certo? Aí o corpo dele transfigurou em Cristo, e em Cristo ele foi o sacrifício e transformou em anticristo. Transformou em anticristo, porque ele ainda ia continuar andando pela terra, né? De uma certa forma, ele não ia ter mais essa força, né? de profetizar o Cristo. O que quer dizer não ter mais essa força no Cristo? Quer dizer que ele ia se tornar uma pessoa comum, que ele ia ser o anticristo, né? Que ele ia se tornar uma pessoa comum no meio de nós, que ele ia ficar na imagem de Emanuel. Ele ia ficar na imagem de Emanuel. Ele, né, e não tinha relacionamento para ele. Então, essa mesma glória que veio aqui, que Deus criou depois do corpo, ela apareceu aqui no ato consciente, onde Deus parou toda a sua criação e pediu relacionamento social, não tinha. Então ele foi ao sacrifício e morreu por todos. E globalizou o mundo dessa forma, certo? O que eu quero que vocês compreendam mais é que 3 dias comum e 3 milênios. E 3 milênios. Esse aqui é para o anticristo. E esse aqui é para Cristo. Porque Cristo é uma intervenção divina. Em 3 dias, o anticristo será ressuscitado na imagem de Emanuel, certo? Ele será ressuscitado. E como diz o texto, que Deus ia colocar uma espada inflamada, era esse anticristo aqui, para guardar o Cristo. De uma certa forma, ele guardou o Cristo. O anticristo é a chave do Cristo, porque aqui está toda a cidade que Deus criou para todos os corpos. E cada corpo desse tem um espírito para fora, pedindo relacionamento social. Mas muitos não vão encontrar relacionamento social,
porque Jesus sacrificou Emanuel. Mas depois, em determinada situação, quando o conhecimento vem também a liberdade, e vocês vão poder relacionar a sua origem, pedir um relacionamento social, e sendo sincero e honesto com seus irmãos, vocês vão encontrar relacionamento social. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.